Olá pessoal, vou aqui, Loteca 1010, falar rapidinho aqui só da 1009. Fiz 9 pontos, acertei as duas zebras, a vitória do Corinthians em cima do Atlético do Mineiro e a vitória do Londrina em cima do Náutico, mas acabei errando 3 daqueles cercos lá. Mas vamos partir e deixar de lado, né? Loteca 1010 vem aí acumulada. Primeiro jogo, Corinthians é o segundo colocado, contra o Botafogo, o 11º. O Corinthians vem com 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Botafogo vem com 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. O Corinthians é um pouquinho favorito, tá? No primeiro turno ganhou de 3-1. O Corinthians vem aí com 2 vitórias belíssimas, né? Ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro de virada e uma vitória de 3-1 com o Coritiba em casa. Mas tem um jogo contra a Libertadores contra o Flamengo na terça-feira. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, perdeu 3. Mas o seu último jogo ganhou em casa de 2-0 do Atlético Paranaense. As 3 derrotas vêm, perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético Mineiro e perdeu para o Cuiabá. Por essas derrotas aqui, eu acredito que o Corinthians, independente do time aqui, vai com uma leve vantagem pelo empate. E eu vou aqui, como eu vou colocar nos duplos, eu vou jogar aqui com um triplo, 7 duplos e 6 fixos. Estou colocando aqui coluna do meio e coluna 1. Jogo 2 é o Goiás, 13º, contra o Curitiba, 17º. No primeiro turno, o Curitiba ganhou de 3-0 do Goiás. O Goiás vem com 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O Curitiba com 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O Goiás, nos últimos 5 jogos, vem com 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Empatou com São Paulo fora, 3-3. Perdeu para o Fluminense em casa de 2-3. Empatou com Juventude fora, 0-0. Ganhou do Atlético Paranaense em casa de 2-1. Eu acho aqui que o Goiás é um pouquinho favorito. E eu estou indo aqui de coluna 1 e coluna meio. Jogo 3. Ceará é o 12º, o Palmeiras é o primeiro. No primeiro turno, o Ceará ganhou do Palmeiras de 3-2 em São Paulo. O Ceará tem 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. O Palmeiras vem com 11 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Claro que o Palmeiras aqui é favorito, né? Mas o Ceará nos últimos jogos vem aí com 2 derrotas e 2 vitórias. Perdeu fora para o Juventude de 1-0. Ganhou do Avaí de 1-0, venceu em casa 3-1 o Corinthians e em casa é muito forte, mesmo tendo jogo pela Sul-Americana na próxima semana. O Palmeiras, na quarta-feira, encara o Atlético Paranaense, então acho que deve poupar muitos jogadores. Tá? No último jogo ganhou do Internacional em casa de 2-1 e fez 1-0 contra o América fora. Eu acredito que o Ceará, por jogar em casa com a sua torcida, tem uma pequena vantagem. Tá? Então eu estou indo aqui de coluna meio e coluna 1. Jogo 4, Confiança é o 15º, o Altos do Piauí é o 12º. O Confiança vem com 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas no campeonato. O Altos vem com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas no campeonato. O Confiança vem aí de uma vitória e derrota, vitória e derrota. Mesclando muito, né? Perdeu fora de casa de 3-1 para o Mirassol, ganhou do São José de 1-0, perdeu para o Paysandu e voltou a ganhar do Volta Redonda. Mas em casa ele é bem forte, o Confiança, dificilmente vai perder esse jogo em casa. O Altos ganhou em casa do Campinense de 1-0, mas é o 19º colocado Campinense. Ganhou em casa do Brasil de Pelotas, que é o 20º colocado. Seu último jogo perdeu fora para o Aparecidense. Então é um time que não tem muita... Não dá para encarar o Confiança em casa, não. Eu acredito que aqui estou indo até no seco, tá? Não vou nem perder aqui nos lugares que eu andei olhando aí. O Confiança ainda é o favorito. Jogo 5, Ponte Preta é o 15º, o Operário é o 16º. A Ponte Preta é favorita nesse jogo e ela vem aí com 5 vitórias no campeonato, 7 empates e 8 derrotas. O Operário, esse campeonato, vem com 5 vitórias,
6 empates e 9 derrotas. A Ponte Preta oscila muito. Empata, ganha e perde. Seu último jogo perdeu para o Grêmio, mas jogou muito bem. Eu vi esse jogo. O Operário não vence há 5 jogos. São 3 derrotas e 2 empates. O último foi um empate contra o Tombense em casa. E fora de casa, ele tem 5 derrotas, 3 empates e só ganhou um jogo contra o Guarani. Então, eu acho aqui que a Ponte Preta é bem favorita. Estou indo de empate e coluna 1. Jogo 6, CSA é o 17º colocado, o Ituano é o 13º colocado. O CSA tem favoritismo aqui, mas um leve também decaindo para o empate. CSA no campeonato vem com 3 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Gosta de empatar muito esse CSA. O Ituano vem com 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O CSA só tem uma derrota em casa para Ponte Preta. Mas vem aí de uma derrota fora de casa para o Criciúma de 2-1 e um empate 1-1 em casa contra o Cruzeiro. Quer dizer, os últimos jogos do CSA vem muito bem. O Ituano não perde, tem 3 rodadas. Ganhou da Chape em casa, empatou com o Vasco fora, empatou com o Londrina em casa. É muito bom esse Ituano, vi o último jogo deles, gostei muito. Esse aqui, apesar de eu ter colocado aqui meio e coluna 2, eu estou mudando o jogo 6 e vou jogar de triplo. Não vou jogar de duplo essa rodada, vou jogar um triplo no jogo 6. Jogo 7, Botafogo de São Paulo, que é o 8º colocado, contra o Volta Redonda, que é o 4º colocado. O Botafogo de São Paulo tem uma pequena vantagem como favoritismo, tá? Ele vem no campeonato todo com 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O Volta Redonda vem com 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Percebe-se aqui que os dois times não são muito de empatar, ou eles ganham ou eles perdem. Geralmente em casa eles são mais fortes, fora de casa é onde eles tropeçam, né? O Botafogo perdeu fora de casa por 2-1, perdeu fora de casa para o Figueirense, e antes disso vem de 3 vitórias, né? Só tem 2 derrotas em casa, e se ganhar, encosta na mesma pontuação do Volta Redonda. O Volta Redonda vem com 3 vitórias em cima do Ipiranga em casa, Manaus fora, e em casa também ganhou do líder Mirassol. Ganha muito bem em casa o Volta Redonda, é muito forte, mas eu não acredito que o Volta Redonda vai ganhar 4 jogos seguidos. Já ganhou 3, boto fé no 4º jogo seguido não. E eu acho que o Botafogo em casa é favoritismo, e vou aqui de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 8, nós temos o Internacional, 7º colocado, Atlético Mineiro, 4º colocado. No primeiro turno, o Atlético Mineiro ganhou de 2-0, só que aqui tem um agravante nesse aqui. O Atlético Mineiro, na quarta-feira, joga contra o Palmeiras pela Libertadores, e o Internacional joga quinta-feira no Peru contra o Melgar pela Sul-Americana. O Inter é um time que empata demais, são 9 empates, né? Então aqui no seu último jogo perdeu fora de 2-1 para o Palmeiras, mas jogou bem, podia ter até empatado, até ganhado. Vem de um empate também em casa contra o São Paulo de 3-3, também podia ter ganhado esse jogo. E empatou também contra o Atlético Paranaense de 0-0. Se poupar pouca gente, pode sim ganhar do Atlético Mineiro, que vem um pouquinho abalado com essa derrota em casa para o Corinthians de 2-1. O Atlético Mineiro também, antes do jogo contra o Corinthians, empatou 1-1 fora de casa contra o Cuiabá. Tem um jogo fora contra o Palmeiras, quer dizer, um jogo difícil contra o Palmeiras. Aliás, não é fora, é no Mineirão. Eu acredito que o Atlético Mineiro deve poupar alguns jogadores, mas eu acho que o Inter deve levar essa vantagem aqui no Beira-Rio, já que o Beira-Rio vai encher. Eu estou indo aqui então no jogo 8, empate e coluna 1. Jogo 9, Atlético Paranaense é o 5º colocado contra o São Paulo, que é o 10º. No primeiro turno, o São Paulo ganhou de 4-0. O Atlético Paranaense vem com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O São Paulo vem com 5 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Também empata muito o São Paulo. O favoritismo aqui decai um pouquinho para o Atlético Paranaense e para o empate.
O Atlético Paranaense tem jogo pela Libertadores, né? Vai pegar o Estudiantes da Argentina, né? Perdeu para o Botafogo do Rio, último jogo 2-0. Goleou o Atlético Goianiense por 4-1 em casa. O São Paulo tem um jogo pela Sul-Americana contra o Ceará. Vem de 4 empates seguidos. O time que mais empatou. Empatou com o Goiás em casa, com o Inter fora, com o Flu em casa. É um time que gosta de empatar. Provavelmente vai jogar contra o Atlético Paranaense tentando empatar o jogo também. Eu acho que o Felipão aqui não vai poupar muita gente, já que o jogo do Atlético Paranaense é só na quinta-feira. Deve aproveitar aqui e tentar subir na tabela e até buscar aqui a segunda ou a terceira posição. Então eu acho aqui que o Atlético Paranaense é favorito e eu vou indo aqui de coluna meia e coluna 1. Jogo 10, nós temos o Vasco, que é o terceiro colocado, contra a Chape, que é o 14º colocado. O Vasco vem com 9 vitórias, 8 empates e só perdeu 3 jogos. Ao contrário da Chape, que vem com 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O Vasco vinha muito bem, deu uma osciladinha agora no final. Perdeu para o Vila Nova fora de casa. Uma coisa assim que não era de se esperar. Mas em casa é muito mais superior que a Chape. A Chape vem de 5 jogos. Nos últimos 5 jogos foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo perdeu fora para o Ituano e eu acho que provavelmente vai perder para o Vasco fora de novo. Aliás, nesse momento aqui está tendo o jogo Chapecoense e Grêmio. Eu acho aqui que deve até empatar com o Grêmio, mas o mais importante aqui é o nosso aqui, jogo 10. Então eu estou indo de Vasco no seco. Jogo 11, América Mineiro contra o Avaí. No primeiro turno, o Avaí ganhou do América Mineiro de 1-0, né? Esse jogo aqui em Santa Catarina. Aqui o América Mineiro vem com 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, também perdeu bastante. E o Avaí vem com o mesmo histórico, 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. O América Mineiro nos últimos 5 jogos perdeu 2 e ganhou 2, e perdeu 3 e ganhou 2. Venceu o último jogo fora 1-0 contra o Atlético Goianiense, mas perdeu para o Palmeiras, para o Bragantino e para o Internacional. Ou seja, pegou os times grandes, né? Que poderia todo mundo, os times lá de baixo provavelmente vão perder todos também. O Avaí em 5 jogos perdeu 4, mas ganhou do Santos fora 1-0. Os dois últimos jogos perdeu para o Ceará fora, perdeu para o Flamengo de 2-1. Mas joga bem, jogou bem contra o Flamengo. O Avaí, eu vi esse jogo, poderia até, se o juiz não tivesse anulado um gol incorretamente, na minha opinião, poderia até ter empatado contra o Flamengo. E aqui, eu tô indo aqui seco no América, e o América também é favorito. 12º jogo, temos o Cuiabá 16º, o Fortaleza é o 20º. No primeiro turno, o Cuiabá já ganhou fora de casa de 1-0 contra o Fortaleza. O Cuiabá vem aí com 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O Fortaleza, 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O favoritismo aqui decai um pouquinho para o Cuiabá e para o empate. Tá? O Cuiabá tem chance de sair do Z4 se ganhar. No último jogo perdeu para o Curitiba de 1-0 fora e empatou de 1-1 com o Atlético Mineiro em casa. O Fortaleza, mesmo só com uma derrota nos últimos 4 jogos, segurou empate 0-0 com o Santos, perdeu para o Bragantino fora 2-1. Tem melhorado sim o Fortaleza, tem jogado bem, mas eu acredito aqui que o Cuiabá em casa está na hora de ganhar e começar a pontuar e tentar subir um pouquinho mais. Pode fazer mais que isso, tem um bom elenco. Estou indo aqui no 12º, coluna 1 seco. O jogo 13, Bragantino é o 8º colocado, o Juventude é o 19º colocado. No primeiro turno foi 2-2 o jogo, o Bragantino tem um leve favoritismo, não é grande não. Vem aí com 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Juventude vem com 3 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Para mim, o grande favorito é o Bragantino, apesar de nos sites aí constar uma pequena vantagem no empate pelos últimos jogos do Juventude. O Bragantino vem de uma derrota seguida de 3 vitórias. Perdeu para o Fluminense de 2-1 fora
E as suas vitórias foram contra o Fortaleza em casa, contra o América e contra o Avaí. Ou seja, não times tão fortes assim. O Juventude nos últimos 5 jogos só teve uma vitória em casa de 1-0 contra o Ceará fora de casa e uma vitória e fora de casa, né? Fora de casa ele tem uma vitória, 3 empates e perdeu 6 jogos fora de casa. Ou seja, tudo para perder mais uma, né? Então aqui eu estou indo seco no Bragantino, coluna 1 também. Jogo 14, temos o Figueirense, que é o 6º colocado, São José, que é o 9º colocado. Favoritismo também pendente aqui pro lado do Figueirense. Figueirense vem com 6 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. O São José vem com 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Figueirense vem de um empate contra o Paysandu fora de casa e 2 vitórias, um em cima do Botafogo de São Paulo em casa e do Campinense também em casa. Só perdeu um jogo em casa, que foi para o Mirassol. O São José, fora de casa, perdeu 4 jogos, empatou 3 e ganhou uma. Os últimos jogos ganhou em casa do Botafogo de São Paulo, perdeu fora de casa por Confiança e perdeu em casa por Vitória do Bahia. Então eu acho aqui que o Fluminense, o Figueirense é sim o favoritismo e eu também estou indo no seco. Então aqui meu jogo aqui ficou o seguinte: jogo 1, coluna do meio, coluna 1. Jogo 2, coluna 1, coluna do meio. Jogo 3, coluna do meio e coluna 1. Jogo 4, coluna 1 seco. Jogo 5, coluna do meio e coluna 1. Jogo 6, eu vou colocar triplo. Estou indo aqui coluna 1, coluna meio e coluna do 2. Jogo 7, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 8, coluna do meio e coluna 1. Jogo 9, coluna do meio e coluna 1. Jogo 10, 11, 12, 13 e 14, seco no coluna 1. Por que eu coloquei ali meio na frente, 1 na frente? Porque esse aqui é como eu estou dando preferência aos resultados, tá? Então o meu jogo principal fica no que está na frente, tá bom? E aí eu estou jogando aqui com um triplo, 6 secos e o resto duplo aqui desdobrado. Vamos ver o que acontece aí. Semana que vem a gente volta aí para falar, tá bom? Obrigado para todo mundo que está curtindo o vídeo aí.